Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática, com o tema oração. Hoje nós vamos ver orações que Deus não responde. Será que existe alguma oração que Deus não responde? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que pode Deus não responder a nossa oração? Sim, mas por que Deus não responde às nossas orações? Por qual motivo? Tanto o salmista como Tiago nos dá duas razões que expressam que Deus não responde às nossas orações. Quando nós olhamos para o Salmo de número 66, no versículo 18, diz: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Então você vê, se nós deixarmos de olhar para o Senhor e olhar para a vaidade dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos objetivos, da nossa vida, Deus não vai ouvir as nossas orações. Tiago, ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes os vossos prazeres. Ou seja, nós pedimos com o coração querendo esbanjar, queremos nos mostrar, querendo ser orgulhosos daquilo que nós pedimos e recebemos de Deus. Quando o nosso coração é orgulhoso a esse ponto de esbanjar em nossos pedidos, ou seja, Deus não atende ou Deus não ouve as nossas orações. Uma outra razão pela qual Deus não responde às nossas orações está na desobediência. Desobediência, sim. Desobediência é não obedecer a palavra de Deus, não obedecer à vontade de Deus. Então você vê, em Deuteronômio capítulo 1, verso 43 e o verso 45, diz: assim vos falei, e não escutastes, antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes as montanhas. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Então Deus havia falado para eles não subir a montanha, e eles desobedeceram. E eles desobedecendo a ordem direta de Deus, Deus não ouviu as suas orações. Deus deixou de ouvir as suas orações por causa da desobediência. Uma outra razão que nós vamos ver, que mostra também que quando não obedecemos a palavra de Deus, Ele também não ouve as nossas orações devido a essa desobediência. Mas olhando para uma outra questão relacionada à desobediência, é vivermos nos pecados. A pessoa que vive para o pecado é uma pessoa que é desobediente à palavra de Deus. E se nós vivemos para o pecado, nós somos desobedientes, e assim Deus não ouve e não atende às nossas orações. Então, Isaías 59, verso 2 diz justamente isso: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o pecado tampa os ouvidos do Senhor, para que ele não ouça a nossa oração, e não ouvindo, Ele não responde às nossas orações. Por quê? Porque nós estamos em pecado. Um exemplo disso foi Acã, foi Josué. Eles conquistaram Jericó e a próxima cidade era Ai. E ele mandou os espias olhar a cidade de Ai, e quando os espias voltaram, olha, não vamos mandar muitos homens lá não, a cidade é pequena, nós vamos conseguir. E Josué não orou ao Senhor. E Deus havia dado uma ordem quando conquistasse Jericó para não pecar os que estavam ali, o ouro,
ouro, prata, e esse ouro e a prata seria levado para o tesouro de Deus. E Acã roubou e escondeu embaixo da sua tenda. Havia pecado no meio do povo. E assim Josué foi e voltou derrotado. E Deus falou para ele: eu não ouvi as suas orações, porque havia pecado no povo, no meio do povo. Agora santifica o povo. Então, queridos, quando há pecado, Deus não ouve as nossas orações. Deus está sempre disposto a nos ouvir. Porém, o profeta está apontando a causa pela qual Deus não ouve as nossas orações, as nossas iniquidades, os nossos pecados. É isso que nos afasta de Deus e Deus não atende às nossas orações. Outra razão, arrogância ou falsa santidade. Em Lucas capítulo 18, verso 11 e verso 12 diz: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Arrogância e falsa santidade. Ou seja, nós podemos dizer que ele arrotava a santidade, uma religiosidade, porque vivia como se fosse uma pessoa santa, pura, mas era arrogante e era um falso santo. Deus quer intimidade com ele e não uma vida de aparência. O que adianta você julgar os outros se você está pior daquele que está te julgando, sendo julgado? Então Deus não ouve as nossas orações quando somos arrogantes e falsos, mostrando uma santidade que não temos em nossa vida. Rebeldia. Em Zacarias capítulo 7, verso 11 e verso 13. Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvisse, visto que eu clamei e eles não me ouviram. Eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. A rebeldia contra Deus é a consequência da desobediência, é a consequência das iniquidades, é a consequência do pecado que leva à rebeldia. E a rebeldia vai gerar o quê? A rebeldia gera a teimosia e assim Deus fecha os seus ouvidos às orações. E quando somos rebeldes, nós somos teimosos. E se somos teimosos, nós não ouvimos a Deus. E quando nós vimos que as coisas estão pior do que nós queríamos, nós queremos clamar a Deus. E assim como nós somos rebeldes, teimosos, Deus também não vai ouvir as nossas orações. Então, queridos, nós vemos que quando nós somos vaidosos, quando nós somos orgulhosos e nós contemplamos a vaidade do nosso coração, quando nós somos desobedientes, pecadores, quando nós vivemos totalmente para o pecado, quando nós somos rebeldes, Deus não atende a nossa oração. E assim, nós oramos para nós mesmos. Somos vazios e as nossas orações são vazias. Por isso, a última classe pela qual nós não recebemos resposta às nossas orações é quando nós somos hipócritas. A hipocrisia mata, a hipocrisia fecha os ouvidos de Deus. Mateus capítulo 6, verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então você vê
hipócritas que gostam de se mostrar, assim como os arrogantes, como os orgulhosos, gostam de arrotar santidade, mostrar uma falsa santidade, mas o que eles receberam? Nada. Por quê? Porque Deus não ouve as orações dos hipócritas. E assim nós vamos ver, da mesma forma, dos arrogantes, são os hipócritas, que gostam de mostrar suas suntuosas orações, cheias de palavras maravilhosas, mas vazias de espiritualidade e de vida com Deus. Elas não são ouvidas. Irmãos, para alcançar o coração de Deus, nós precisamos ter um coração arrependido e contrito, um coração quebrantado, um coração humilde, um coração cheio do Espírito Santo, de temor, de reverência, para realmente estar na presença do Senhor e apresentar diante dele a real necessidade da nossa vida. Então, o que nós aprendemos hoje, irmãos? Nós aprendemos que há orações que Deus não responde. Vaidade, pedir mal, desobediência, viver no pecado, indiferença, rebeldia, hipocrisia. Então, nós precisamos tratar as nossas orações, tratar a nossa vida, para que possamos nos aproximar cada dia mais e mais da presença de Deus. Vamos orar, queridos? Vamos entregar nas mãos. Senhor, tira tudo isso da nossa vida. Tira tudo isso, ó Pai, do nosso coração. Para que possamos ter um coração cheio do temor, cheio de reverência, de sinceridade, de humildade, nos humilhando perante o Senhor, reconhecendo a Tua autoridade, a Tua vontade, o Teu poder, vivendo, Senhor Deus, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Então tira toda a vaidade, tira, Senhor Deus, toda a falsa espiritualidade, toda a arrogância, todo o orgulho. Retira-se de nós, ó Pai, toda a desobediência, todo viver para o pecado. Tira de nós tudo isso, Senhor Deus, toda a hipocrisia, para que possamos ser verdadeiros servos do Senhor. Trabalhe em cada coração, em cada família que tenha ouvido estas mensagens, e que eles possam também ter toda esta sinceridade na sua vida ao falar com o Senhor. Nós oramos e clamamos em nome do Teu Filho amado Jesus, hoje e sempre, e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.